Estamos aqui no nosso desafio de leitura da Bíblia e hoje nós vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 30 em diante. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam nas extremidades do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor, teu Deus, te trará a terra que seus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra de tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da terra, para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nos fala ouvir, para que cumpramos? Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas, e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias da terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a eles, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiqueis na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, que lhes havia de dar. Capítulo 31. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes:
Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que a possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sión e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. E Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei aos seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará, então se tornará a outros deuses, e os servirás,
e me irritarão e anularão a minha aliança. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua descendência. Porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenha jurado. Assim, Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: Esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que te jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte? Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras. E contra eles, por testemunhas, tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes maus ao olho do Senhor, para provocar a ira com a obra de vossas mãos. Então Moisés falou as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabarem. Capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele, teu pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuirá as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns com os outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos. Cercou-o, instruiu e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo,
e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordaram-se Jesurum, deu coices, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus o que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vierem há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra os teus filhos e filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque serão geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos. Com o que não é povo, com ação louca, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Mas males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e da peste amarga. E contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes de pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem encanecido. Eu disse, por todos os cantos espalhei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam, a nossa mão está exaltada. O Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto estendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se a sua rocha não os vendera e o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de serpentes, e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo. E as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir o que puder deles se foi. Não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão os deuses? A rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão.
Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. E se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte Sinai, ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrará nelas, na terra que darei aos filhos de Israel. Capítulo 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá as tuas palavras. Moisés nos deu a lei, como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jerusalém, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. E isto é o que disse Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimulou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa-o o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo.
e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos teus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade. Habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio, com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão, que salta de Bazã. E de Naphtali disse: Farta-te, ó Naphtali, de benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, pois o ocidente e o sul. E de Aser disse: Bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo diante de ti, e dirá: Destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, um escudo do teu socorro, e a espada da tua majestade. Por isso, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali e a terra de Efraim, e Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a morte 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre eles as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés.
E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. E assim finalizamos a nossa leitura do dia.